Um grande abraço a todos os internautas que estão aqui conosco no nosso canal. Muito obrigado pela oportunidade de nos acompanharem. É com a vossa ajuda, com a vossa assistência que nós persistimos e insistimos neste trabalho. Estou, como sempre, com o Rodrigo Cambala. Um abraço. Como está? Está tudo bem, obrigado, companheiro. Saudações a todos que inscrevam-se no nosso canal, deem sempre o vosso like e apresentem vossos comentários. Também apresentem sugestões de quem pretendem ver aqui o nosso espaço para uma entrevista, uma conversa, enfim, à volta de assuntos relacionados ao país e ao mundo. E hoje temos um convidado. Hoje vamos prosseguir no segmento entrevistas, depois já cá ter estado o doutor Domingos Cristóvão, ter estado aqui também o Teixeira Cândido. Hoje vamos, felizmente, fazer uma entrevista a um político. A primeira entrevista de um político no nosso canal. Exatamente. Estamos hoje com nada mais, nada menos com o vice-presidente de uma nouvelle força política, como diriam os franceses, e oxalá que tenha vindo para vincar e estabelecer-se. Cambala, de quem se trata? Daniel Pereira, vice-presidente do partido PL, Partido Liberal. É um partido que surgiu em fevereiro do ano passado e vamos poder aqui fazer uma abordagem daquilo que é a sua... como é que se classificam do ponto de vista ideológico, enfim, se são mais para a esquerda, para a direita, mais conservadores, mais burocráticos, mais burocráticos, enfim, como é que olham para a economia, politicamente mais tradicional, menos tradicional. Enfim, então vamos ter Seja bem-vindo, Sr. Daniel, ao Mais Que Conversa. Como é que te sentes aqui no nosso canal? Muito modesto, mas é um contributo de 2 cidadãos, 3 cidadãos por acaso, para este país belo que se chama Angola. Muito obrigado. Saudações a todos que nos acompanham nas vossas plataformas digitais. É um começo e o começo sempre é difícil. E desde já parabenizo a vossa iniciativa como bons angolanos e ao mesmo tempo incentivo a darem segmento desse grande projeto. É um espaço que fiquei surpreendido primeiro pelo nível de organização e sobretudo pelo nível de interesse da vossa parte em querer crescer. Estamos em crer que quando voltaremos aqui nos vossos estúdios ou aqui no vosso espaço de redação e não só, conseguiremos atingir ou conseguirão atingir os níveis que vocês mesmos objetivaram. Desde já, incentivo a demais angolanos que têm projetos do género que não cabisbaixam a cabeça, continuam a prosseguir os seus objetivos. Angola é um país multicultural e precisa desse tipo de iniciativa. E este espaço, esse tipo de projeto, são projetos que, sem sombra de dúvidas, ou seja, são elementos para o fortalecimento, a construção e a consolidação da democracia, sendo o nosso país um país multiplural. Muito obrigado na parte que nos toca. Exato. Mas hoje o foco da abordagem é o PL. O PL. Sim, muito bem. O Partido Liberal nasceu, ou seja, foi anotado pelo Tribunal Constitucional da República de Angola no dia 29 de janeiro de 2025. Ou seja, estamos sensivelmente a poucos dias para comemorarmos um ano desde a anotação do Tribunal Constitucional. Mas, enquanto projeto, ela já existe antes de 2025, existe desde 2024. Ok. Exato. Tecnicamente, o partido foi idealizado há sensivelmente 2 anos. Felizmente, é o partido que nos últimos dias ou nos últimos tempos tem estado a fazer a sua parte e dar a sua contribuição para a emancipação e a consolidação da democracia no nosso país. É um partido. O Partido Liberal é um partido de centro-direita, mas precisamos aqui esclarecer,
é Partido Liberal, de matriz de centro-direita. Centro-direita. Exato. Exato. É um partido, por excelência, conservador. Conservador pelo facto de defender a família e a religião. E, sobretudo, a tradição africana. São dos principais princípios que norteiam o Partido Liberal. Mas, apesar de existir uma dose conservadora, sobretudo de matriz africana, o Partido Liberal é mesmo liberal na perspectiva quer dos direitos políticos, os direitos individuais, aliás, direitos individuais para nós, dos principais pilares, e com um aprofundamento, um olhar de águia do liberalismo econômico. Ou seja, somos um partido, por um lado, conservador, mas, por outro lado, liberais na perspectiva dos direitos econômicos. Porque o nosso programa está assente em 3 pilares, que é a desburocratização, desburocratizar, privatizar e liberalizar. Portanto, nós entendemos a questão da desburocratização está assente especificamente na questão da simplificação, na redução das etapas que se exige, por exemplo, em tratar um documento para constituir uma empresa. Do mesmo jeito, do mesmo lado, primamos também para a questão da eficiência. Os serviços públicos, ou seja, os serviços públicos e privados, ou os serviços que o cidadão deve ter acesso, não é necessariamente que se passa por várias etapas. Porque esses obstáculos das etapas faz com que o cidadão tenha o seu projeto, mas antes da sua concretização desiste pelo nível de exigência que as instituições às vezes colocam. Isso para nós constitui um obstáculo autêntico. E é precisamente nisso que nós defendemos a desburocratização de todos os serviços. Portanto, sim. Quando fala desta questão, e já está a entrar um pouco na parte econômica, e olhamos um pouco para a questão do livre mercado, é um pouco isto que o PL tem defendido. O Partido Liberal defende a livre iniciativa econômica, a livre iniciativa empresarial e o livre mercado. É isso que nós defendemos. Defendemos a pouca intervenção do Estado na pauta econômica. E sente que há muita intervenção da parte do Estado? Existe muitas e muitas intervenções da intervenção do Estado na nossa economia. Ou seja, por exemplo, para além da questão, vamos aos exemplos. Exemplos. Para além da questão, ou seja, essa questão da intervenção, temos o exemplo das empresas públicas. Angola tem um conjunto de institutos públicos muito. Angola tem muita intervenção em empresas estatais, ou seja, o nosso país tem muitas empresas estatais, que isso torna o Estado mais obeso, mais pesado, ou seja, o Estado não pode ter muito peso. Para além dessa questão do peso, em que o Estado tem sobre várias empresas, até a questão do paternalismo, quer econômico e social, que o Estado tem para com o seu próprio povo. Repare, estão lembrados da rede Nosso Super, presídio Nova Rede Comercial, há coisa de 18 anos ou 10 anos, 18 ou 15 anos éramos, todos nós admirávamos, enfim, era bonito aquilo, e espaços devidamente localizados. Quem de nós não tinha potência de frequentar a rede Nosso Super? Mas a iniciativa do Estado aí foi boa. Por isso é que nós falamos a questão da pouca redução, da pouca intervenção do Estado nas empresas. Se o governo, o Estado, construiu aquilo, era mister colocar aquilo sob responsabilidade de gestão do privado, para maior eficiência e maior transparência. E o Estado tinha toda a possibilidade de ir à busca do dinheiro que foi
ou seja, quem investiu no nosso supers, nos nossos supers. Então defende que o Estado não deve vender nada a retalho. O Estado não pode fazer isso, por isso é que nós temos o privado, temos o cidadão. Perdão, o Estado tem que criar políticas que permitam condições para ser autónomo de si mesmo. Ou seja, o Estado criou as condições para a construção dos nossos supers. O Estado não precisava naquela altura fazer uma reestruturação, porque até era uma empresa que não estava em via de falência, nem estava em falência, perdurou durante 6, 7 anos. Faria o quê? É vender a sua participação ao privado, por via de concurso público. Infelizmente, os nossos supers, ou a rede Presídio, foi à falência, inclusive com armazéns. Aliás, uma boa parte dos produtos que eram vendidos nos armazéns do Presídio vinha dos pequenos produtores do nosso país. Faliu aquilo, não se responsabilizou absolutamente ninguém. E quem saiu prejudicado? Saiu prejudicado o Estado. Temos que evitar isso. Nós não temos apenas isso, o nosso super, temos outros exemplos. Em Angola tem aproximadamente 7 perímetros irrigados. Temos o perímetro irrigado de Cachito, da Matala, temos o perímetro irrigado da Catumbela, o perímetro irrigado daqui mesmo do Quicuxa, agora passou para a privatização. Temos a transposição do Rio Cunene, o famoso CAF, que é uma das maiores obras de engenharia ou de transposição de um rio pós-independência. São sob tutela do Estado. Vocês sabem como é que é administrado aquilo. Existem determinadas populações que vivem naquele perímetro, ou no perímetro irrigado, que não têm acesso à água para a pequena produção. E é isso que nós defendemos. Que, a um lado, a intervenção do Estado. O Estado tem que ter confiança no seu próprio cidadão. E o Estado tem que diminuir o peso, a sua intervenção no setor econômico. Por quê? Se virem, estes perímetros irrigados, os funcionários são assistidos. São assistidos por quem? Por essas empresas. Exato. E essas empresas são assistidas por quem? Pelo Estado. Há situações em que a empresa está a ir à falência porque há um limite de arrecadação e o que é que o Estado faz para não falir aquilo? Intervencionar. Então, estes dinheiros constantes de intervenções nas empresas públicas seriam destinados, por exemplo, a outros setores, como por exemplo, o setor da saúde, o setor da educação. E também estimular a questão da própria produção em pequenos produtores. Não é concebível que Angola, com mais de 50 milhões de terras aráveis, infelizmente, só 10% é que é explorada. E maioritariamente destes 10% que são exploradas são fazendas turísticas. Não há uma produção concreta. Reparem, se sairmos agora aqui dos estudos, fazermos um percurso, vamos até o Cabulombo, Benfica, deixemos até Cacoal. Reparem que 90% ou 70%, se não mesmo 86%, das empresas que estão no perímetro da Via Expressa são armazéns, são zonas que têm um conjunto de complexos, comerciais. Quais são os produtos que são comercializados nesses complexos comerciais? Nomeadamente Cidade da China, Novo Seco, Novo São Paulo, Nova Era. 100% dos produtos que são comercializados aí são importados. São manufaturados importados. Exatamente. Quando nós temos espaços suficientes, temos perímetros irrigados suficientes, que é propício das instalações das indústrias. Reparem que até 1975, se a memória não me atrasou aqui, 1976, Angola tinha um conjunto de empresas que foram nacionalizadas. Porque essas empresas, boa parte delas eram detidas pela antiga colônia. Exato. Essas empresas todas quase não existem. Tínhamos a Bolama,
tínhamos um conjunto de empresas de fábrica... Sim, Cazenga era o polo industrial. Era um dos polos industrial, por exemplo. Tínhamos aí a questão da Mabor, tínhamos tínhamos empresas de montagem de motorizada no AMBO, enfim. Não, produzíamos tudo. Produzíamos quase tudo. Do foifro... Exatamente. Mas hoje elas não existem. Não existem por quê? Eu entendo. Saíamos de um regime, que é o regime socialista, que tinha toda a paternalidade daquilo que se produzia em Angola. Em consequência, o cidadão, o ser humano falha. Uns falham exageradamente. Foram colocados nessas empresas para gerir essas empresas e faliram todas elas. Praticamente Angola hoje isto não terá cemitério da indústria. Isto não terá decorrido daquele processo de politicamente da mudança do sistema político do sistema único partido único para o multipartidarismo e não se conseguiu manter realmente as infraestruturas económicas. Não terá decorrido disso neste processo entre 91 e 92? Um dos maiores avanços que nós tivemos do ponto de vista econômico foi o surgimento do multipartidarismo. O surgimento do multipartidarismo em Angola fez com que hoje o cidadão seja menos dependente do Estado. O regime do partido único foi dos piores que houve na história do nosso país. Por quê? Para além dos ataques dos direitos fundamentais, direitos individuais, direitos políticos, mas também limitou a questão das liberdades económicas. Portanto, as empresas que foram nacionalizadas no pós-independência faliram porque o regime não permitia a transferência dos ativos para o setor privado. E com agora, isso... Agora vem a minha pergunta. Sim. Vem a minha pergunta. Disto tudo que falou, como é que o PL pensa, particularmente olhar para a questão da industrialização do país, e porque quase tudo, e acabou de falar, é importado, como é que pensa fazer para industrializar o país, criar mais empregos e a nível do país, né, do ponto de vista, para evitar também essa assimetria que existe um pouco, como é que o PL pensa fazer? Não, o Partido Liberal pensa que não se pode começar um processo de industrialização sem que apostamos no setor produtivo. Aliás, o presidente Agostinho Neto dizia que a indústria é a base, ou seja, a agricultura é a base e a indústria é o setor decisivo. Portanto, também um dos destacados nacionalistas, Jonas Savimbi, disse que tinha que se apostar, tinha que se priorizar o campo para beneficiar as cidades. Como é que vais industrializar um país quando você, dos campos arábios que você tem, exploras apenas 10%? Não é possível. Então o PL tem uma proposta para aproveitar os restantes 40 ou seja, 90% em falta. Exatamente. Como? E este processo começará pelo seguinte. Vamos começar, o PL entende apostar nos pequenos agricultores, que nós de forma pejorativa chamamos muito de camponeses. Nós temos que dar apoio. Isso é apostar na agricultura familiar. Agricultura familiar. E este apoio começará com uma medida de coragem. Qual? Nunca antes vista. Qual? A reforma agrária. A reforma agrária e a alteração da lei da terra. A estilo do Zimbábue? Não nessa perspectiva. Nós consideramos que os cidadãos estrangeiros têm os mesmos direitos civis e políticos aos dos nacionais. Ou seja, os direitos civis aos dos nacionais, não os direitos políticos. Portanto, nós começaremos com uma reforma agrária, especificamente com a alteração da lei de terra. Por quê? A lei de terra angolana é uma lei muito pesada e dificulta qualquer iniciativa da nossa parte. Qualquer iniciativa daqueles cidadãos angolanos como nós, como eu em particularmente, nascemos nas aldeias. Por quê? Porque a concessão do direito de superfície é um dos grandes empecilhos. Okay. Como é que você limita o teu cidadão a ser dono da sua terra? Da sua própria terra e, ademais, para ter o direito de explorar uma terra, por exemplo, de 15, 20 anos. O banco, a garantia hipotecária para quem não tem dinheiro, para um cidadão que não tem dinheiro, mas quer investir na agricultura, é efetivamente o direito de superfície, o patrimônio. A garantia hipotecária é a terra. E, portanto, há um limite
há uma dificuldade tremenda, para além da questão da burocratização, da burocracia no que diz respeito à concessão de direitos de superfície. E nós vamos mudar completamente com isso. Então a terra deixará de ser propriedade exclusiva do Estado. Bem, a terra pode não ser efetivamente, porque a questão da terra é uma questão também de segurança nacional. Como eu disse inicialmente, que nós também somos um partido com matriz conservadora. Portanto, nós não queremos transformar Angola como uma espécie da Palestina, em que, a determinado momento, Israel ou os empresários israelitas foram adquirindo as terras e esmagaram, ou então estreitaram a terra de Palestina. Nós queremos contornar completamente isso. Nós defendemos que a terra continuará a ser a titularidade originária do Estado. Mas o Estado não pode colocar limite na atribuição de direito de superfície. Ao invés de 10, 15 anos, por que não concedemos um direito de superfície de 30, 40, 50 anos? E é nessa perspectiva que nós defendemos. Portanto, para além dessa questão da introdução da reforma agrária, a alteração da lei da terra, esse conjunto todos de diplomas, nós vamos apoiar as pequenas iniciativas de produtores, portanto, os camponeses, por via de formação, incentivo à agricultura e estimular a questão do agronegócio. Portanto, tu podes capacitar uma aldeia se eventualmente conceder... Eu vou dar-vos um exemplo. Em 2024, é um exemplo concreto. E um dia, se tiverem disponibilidade, vocês podem visitar essa localidade. Em outubro de 2024, eu visitei a província da Huila, município da Cacula, e fui até a comuna de Chicoaqueia. Boa parte daquele povo que lá vive a riqueza do município da Cacula, da comuna de Chicoaqueia, da província da Huila, que faz fronteira aí com a zona limítrofe de Quipungo. Aquela população, a riqueza, ou a potencialidade da riqueza daquele povo é a pastoriça, ou seja, a criação de gado. Encontrei um mãe velho chamado Conrado, que nesta altura deve sair acima com os seus 60 anos, tem aproximadamente 2.000 cabeças de boi. Inclusive é um mais velho que já teve problemas com o então Ministro da Defesa Nacional, com o Dibaiano. Repare, eu encontrei o mais velho a viver em condições lastimáveis, na perspectiva urbana. Por quê? Tem apenas sua pequena cubata, nem sequer tem um colchão de espuma e tem uma pequena esteira onde põe um pano e dorme. E eu perguntei qual era a razão do mais velho viver naquelas condições. O mais velho disse-me que não, que ele vive bem. Eu disse que não. Sabias que o senhor é muito mais rico em relação a mim? E ele disse que não. Ele meteu-se a rir e disse: não é possível. Não é possível que eu seja mais rico em relação a ti. Eu disse que não. Eu gostaria de ser seu empregado a partir de hoje. Eu disse: não. Eu não tenho condições até nem sequer para lhe hospedar e nem sequer terei condições para lhe fazer um salário, porque vocês ganham muito bem. Eu disse: não, o mais velho tem muito dinheiro aqui. Repare, se vendermos cada cabeça de gado, de boi, só a 200.000 kwanzas, para não falar de 500. Quanto é que o senhor tem? E se vendermos 50, o senhor até consegue colocar aqui uma pequena indústria letreira para extrair o leite e ao mesmo tempo transformar o leite em queijo e outros derivados. Mas aqui coloca-se uma questão, financiamento. Não, a questão não é tanto do financiamento, a questão é formação, porque ele já tem dinheiro. Ele tem aproximadamente 2.000 cabeças de boi. Ele já tem dinheiro. Só precisa transformar aquela potencialidade em riqueza material, concreta. Mas não faz por causa de quê? Por causa de formação. Por isso é que nós, Partido Liberal, em 2027, quando formos governo, vamos começar, para além de um conjunto de reformas que vamos introduzir, vamos dar formação de empreendedorismo, quer a nível dos centros urbanos e também formações específicas para a área da agricultura, para os pequenos agricultores, para estimular a produção da agricultura familiar e estimular o agronegócio. Não podemos ter um país, e ainda há zonas, há supermercados, que importam, por exemplo, batata da Namíbia. E como é que ficamos em termos de financiamento, que se precisa muito a nível da agricultura? Por isso é que a garantia hipotecária para ceder um crédito bancário
é hipoteticamente o direito de concessão de superfície. Por exemplo, ou seja, é aí onde o PL vai olhar. Exatamente. Eu trago um exemplo. Até 1968, a minha família foi das mais estáveis no Kwanza Norte. Reparem que, no tempo colonial, o meu avô já tinha uma descasca de café dentro da fazenda. Só que por causa das situações que todos nós atravessamos, sobretudo a questão, o processo da independência foi quase uma ruptura entre os três movimentos, que depois partiu aí para um conjunto de guerras, enfim, guerra fratricida, empobreceu completamente a minha família e aquela estrutura que já existia dentro da fazenda deixou de existir. Nós, até hoje, temos dificuldade de aquisição, de atribuição do direito de superfície. Se o Estado facilitasse para todos os angolanos a concessão de direito de superfície, seria uma garantia real e hipotecária para, por exemplo, a solicitação de um crédito ser investido ou revitalizar aquele projeto ambicioso agrícola do meu avô. Nesta altura, para revitalizar aquilo, você precisa aproximadamente 150 milhões de kwanzas. Quem vai dar esse dinheiro? É a banca. Mas há um grande problema também da banca angolana. O problema da banca angolana é a constante intervenção do Estado na banca angolana. De que forma é que o Estado tem intervido? Não, nós temos bancos públicos, bancos privados. Existem bancos que são da especialidade do setor privado. O BDA, por exemplo. Qual é a necessidade do Estado angolano continuar a ter a titularidade do BDA? É daqueles que defendem que já se devia... O BDA, se é um banco que tem a natureza para o apoio de cidadãos angolanos que atuam no setor produtivo, não há razão da intervenção do Estado ou ter a titularidade. O BPC, por exemplo, o BPC hoje tornou-se uma espécie de uma caixa de depósito. Ou seja, tornou-se hoje um banco que paga salário. É o Ministério das Finanças em miniatura. É o tesoureiro do Ministério das Finanças. 70% dos funcionários públicos e pensionistas são pagos pelo BPC. Por que não a privatização do BPC para maior eficiência e transparência? O BPC não pode continuar a ser uma responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado não pode continuar a desperdiçar dinheiro que seriam canalizados para o setor social para o BPC. O BPC tem que tornar-se autônomo. O BPC tem que ser um banco rentável. Temos a questão da TAG. E essa insistência, quer no BPC e outras empresas, é que faz com que as nossas empresas, que até são de reservas estratégicas dos Estados, quando são vendidas a preço de banana, porque perdem o valor do mercado. É a questão do BCI, que até então, há coisa de 5 anos, quase estava numa falência técnica e vendeu-se a preço de banana. Por isso, para além da questão da reestruturação dessas empresas que acabamos aqui de mencionar, o Estado tem de ter coragem de vender a sua participação ao privado. Isso facilita a desburocratização dessas instituições, mas também facilita com que o cidadão tenha de facto acesso ao crédito, mas por via de uma posição que o Partido Liberal terá: a alteração da lei da terra e uma verdadeira reforma agrária. São as duas principais apostas do PLD. Do PL, perdão, força do hábito do PL para chegar ao poder. Isto consta do nosso programa e nós vamos materializar esse programa quando formos governo de 2027. Agora, para os grandes produtores, há uma característica. Qual é a característica? Os grandes produtores, há cidadãos angolanos que têm a iniciativa de produzir em grande escala. Não há razões, com a característica do clima que nós temos, continuamos a importar carne de porco, continuamos a importar frangos, galinhas, enfim, do Brasil à Argentina, quando o clima, quer da América Latina e da América muito parecido da Angola, por exemplo, para não falar da África no seu todo, é muito parecido.
As experiências, se vamos ao Brasil à busca, por exemplo, de financiamento para a construção de hidroelétricas e não só, para até o setor da educação e da saúde, por que que não vamos, até numa perspectiva da saúde preventiva? Porque o principal medicamento do ser humano é a alimentação. Por que que não vamos à busca dessas experiências que o Brasil tem para Angola, por exemplo? No agronegócio. No agronegócio, na agricultura. O Brasil é um país autossuficiente do ponto de vista alimentar. É o quinto maior, ou seja, o quinto maior produtor, quer do ponto de vista no setor agrícola, como também no setor agropecuário. É o quinto maior. Por que as experiências do Brasil nesse setor, a agricultura e a pecuária, não sejam aplicadas no nosso país? Nós temos que incentivar que haja maior produção, e a produção é efetivamente isso. E não neguemos aqui a questão da parceria. As prioridades para nós não é apenas os nacionais, também os estrangeiros. Aquele estrangeiro que eventualmente sente-se confortável em querer investir em Angola e quer criar uma parceria entre um angolano, é bem-vindo, mas não necessariamente criar alguns limites. E esses limites que nós colocamos, não colocamos apenas do ponto de vista do investimento interno, nós começamos a colocar a partir, por exemplo, da atribuição de vistos de entrada, vistos de trabalho, que há muitas restrições a nível das nossas embaixadas. Por isso é que nós entendemos, para que o setor industrial seja efetivamente robusto, como antes de 75, é necessário abraçarmos essas políticas econômicas com coragem, apostarmos seriamente na agricultura e na industrialização do país. Repare, quem for ao Tomboco, vou dar exemplo de 2 municípios aqui na região norte. As laranjas do Buenga contêm muito açúcar no eixo. Que eu estive como especialista que disse que, mesmo para a produção de sumos, não é necessário adoçante ou açúcar. Assim como o ananás do Tomboco. Mas repare, boa parte, se não mesmo, 80%, segundo o relato camponês, e passou até por uma das televisões da TPA, Televisão Pública de Angola, que 80% do produto que eles, ou seja, da recolha da laranja, a colheita deteriora no local, falta de escoamento. Falta de escoamento. E é um dos problemas também que nós enfrentamos, quer a nível dos Buengas, como a nível do Tomboco. O ananás do Tomboco não precisa de adoçante. Também produz muito açúcar, muito sumo. Temos déficit, por exemplo, do ponto de vista infraestrutural, que nós temos que vamos introduzir uma política muito séria no que diz respeito à questão das infraestruturas rodoviárias, dos meios de transporte. Os 2 meios de transporte, o principal meio de transporte para a transportação de mercadoria no nosso país é apenas via rodoviária. Quando podíamos apostar, por exemplo, o rio Kwanza é navegável até o Dondo e nós podíamos revitalizar a questão da via fluvial Luanda até o Dondo. E quem está ao Dondo, por exemplo, no Kwanza Norte, tem aproximadamente 180 km para chegar ao Uís. Facilita a questão da escoação. Então, nós precisamos reestruturar as rodas viárias, a questão fluvial. Quem for a Cabinda, por exemplo, só há 2 catamarãs que operacionam, um catamarã que operaciona, ou seja, Soio, Cabinda. Temos que ter a coragem de privatizar isso para que diminua aquele congestionamento da transportação de pessoas e bens. Temos que aumentar, por exemplo, o número, mas não se aumenta porque essa empresa está sob a esfera do Estado. Agora, a questão da industrialização. A indústria mesmo é um fator decisivo, porque repara, se tu tens uma fazenda de 100 hectares e produzes, por exemplo, laranjas, tu vais empregar pessoas no campo e vais empregar na indústria. Ou seja, para além dos empregos diretos, você vai gerar empregos indiretos. Ou seja, se tens uma fazenda com uma fábrica, por exemplo, na zona ou no município do Tomboco, você consegue empregar só da mão de obra local aproximadamente 200 pessoas, no mínimo. Então são essas questões todas. Porque a economia também só circula quando o dinheiro circula. E as pessoas conseguem viver normalmente por causa da circulação do dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Nós em Direito tivemos uma cadeira. Que é a cadeira de Direito Econômico, a dívida da prostituição. Deixa eu fazer uma pergunta. Para tudo isto, o país precisa ter dinheiro e o IPL na liderança do país precisará de dinheiro.
o país terá ou tem dinheiro suficiente para implementar essa reforma? Está a falar com muita segurança. Exatamente. Há um conjunto de desafios que o nosso país apresenta, não só no setor produtivo. Uma delas é a questão, por exemplo, da reforma fiscal. A reforma fiscal, começada em 2014, que até aí está em curso, não está completamente acabado, pecou-se por um fator muito simples. É o aumento da carga tributária. Pelas características que o nosso país apresenta, do ponto de vista social e econômico, a pobreza multidimensional que o nosso país, que os nossos cidadãos enfrentam, não é possível você aumentar a carga tributária. E o aumento da carga tributária é teimosia e, às vezes, não gostamos de ajustar a nossa realidade, os nossos desafios. O aumento da carga tributária é para países que tenham uma característica social e econômica mais estável. O que Angola precisa não é o aumento da carga tributária. E vocês estão a ver o efeito devastador do ponto de vista econômico da introdução do IVA. O que nós defendemos, não o aumento, mas sim o alargamento da carga tributária. Existem setores informais que terão de passar como atividades formais e passarem a pagar ao Estado, até para uma segurança jurídica e social do próprio cidadão. Trago aqui um exemplo. Por que até hoje o Estado angolano, por via do governo do MPLA, não formaliza o exercício da atividade de taxistas? Não é normal que um cidadão comece a fazer serviços de táxi, quer como cobrador, quer como lotador, cobrador, e até o escalão mais alto para aquela atividade, pois exercício da atividade, é taxista. Chegar a motorista. Se chegar a motorista, obrigado. Quando atingir 50 anos, apresenta algumas limitações físicas. 60 anos, piores. O cidadão termina o exercício da sua atividade, pior ainda se a viatura não foi dele, fica em casa e não tem uma reforma garantida. Isto é um pecado que se faz do ponto de vista social. E nós temos que, ao invés de aumentarmos, temos que ter a coragem de formalizar essas atividades. Todos nós viemos dos serviços de táxi, os nossos irmãos, enfim. Hoje somos formados por conta da contribuição dos nossos familiares. O que é que está a defender? Sim, defendemos, por exemplo, a questão da formalização. Formalização significa constituí-los em empresas, descontarem impostos? Mesmo como profissão. Ok. Se pegares o meu bilhete de identidade, vem logo, né? Ou seja, quando tiver que se preencher um formulário, virá mesmo logo. Profissão, professor. Eu sou professor de profissão. Jurista de formação. Okay. Assim é o mesmo caso, jornalista. É um exercício de atividade independente, mas formal. Exatamente. Como exercício. Tem uma carteira. Tem uma carteira como exercício de advocacia. Está a defender que para os taxistas também deve existir a mesma coisa. Para permitir que se desconte a segurança social, permita-se o IRT e acumule a contribuição para a garantia da reforma. A contribuição para o Estado, por via do IRT, mas também há segurança jurídica quando o cidadão tiver limites do exercício daquela profissão. Então é isso que nós defendemos. Mas isto tudo só foi feito, ou continua a não ser feito por falta de vontade política. Mas a base por isso é que nós precisamos, e o Partido Liberal veja que quem estabelece os preços para os taxistas praticarem já é o próprio Estado, por via do Ministério das Finanças. E sabe por que o Estado faz isso? Por isso é que nós temos um Estado oportunista. O Estado faz isso por quê? Por um fator muito simples. Como, do ponto de vista econômico, o exercício da atividade dos táxis incide sobre a alteração dos preços da cesta básica, essa é a razão que o Estado regula e fixa um determinado preço. Se o Estado tem a coragem de fixar os preços, também deve ter a coragem de salvaguardar. Salvaguardar o bem-estar. Não acha que também está a faltar a atitude desses cidadãos que estão nessa esfera em exigirem isso do Estado? Não é que falta alguma atividade. O Estado, o próprio cidadão, tem que ter limite na atuação do cidadão.
por causa da questão da estabilidade social, econômicas, enfim, há limites. Até do exercício de liberdade de expressão, exercício de liberdade de manifestação de pensamento, de reunião e manifestação, há limite. Só que o Estado, o cidadão, ou seja, o Estado não pode ser influenciado por vontade do seu povo, ou seja, do seu cidadão. O cidadão pode manifestar-se, e é por via dessas manifestações, até que tem estado a decorrer, que o Estado tem que ter uma bússola. E qual é esta bússola? Olhos de ver. Olhos de ver. Qual é essa bússola? Vamos fazer o seguinte. Nós somos Estado, temos responsabilidade sobre o nosso cidadão e temos que criar políticas que visa a facilitar o exercício dessa atividade e o bem-estar do nosso cidadão. Ou seja, quem deve ser o proponente e criar as políticas públicas é o Estado. Exato. O Estado, como o seu principal proponente, o governo. Mas, infelizmente, não é isso que deixa de acontecer. Eu perguntei há bocadinho, se calhar não conseguiu atingir aí a resposta que eu... Em relação ao que perguntava. O país diz, e quem governa tem justificado que o país está sem muito dinheiro e tem andado um pouco por dívidas externas. Eu pergunto, quando o PL chegar, terá de esperar o dinheiro do petróleo ou terá de fazer dívidas para poder suprir todas essas necessidades e projetos que tem? Bem, colocou uma boa questão. É o seguinte, nós, por um lado, temos no setor produtivo temos dois problemas, né? A questão da agricultura, poucos apoios, que já aqui enumeramos, mas também temos como problema o estado psicológico do Estado, de qual é a questão da dependência da indústria extrativa, que é o setor dos diamantes e o setor petrolífero. E repare, tudo que se produz em Angola não é vendido em Angola. Extrai-se em Angola a indústria extrativa e vende no mercado internacional, mercado ocidental, ou asiático, enfim. Só que na comercialização desses produtos, sobretudo do setor petrolífero, dos 100% da extração e sobretudo daquilo que é vendido no país, que é vendido lá fora, nem 40% cai nas nossas reservas. Por causa da questão da má negociação, altas taxas que são aplicadas. Por isso é que nós, repare que 75% daquilo que nós consumimos, e tenho pouca segurança de dizer isso, posso dizer que 90% daquilo que nós consumimos dos derivados de petróleo é produzido lá fora. Quando temos a possibilidade de produzirmos 100% daquilo que nós extraímos do petróleo aqui em Angola. Estamos a fazer agora com a construção Estamos a fazer agora, mas garantiram-nos também que em Cabinda teríamos a refinaria antes de 2020. Mas até aqui não concluímos nem sequer a primeira fase. Portanto, fez-se uma inauguração, mas com nem sequer até a produção, assim como a refinaria do Lubito. Nós temos que olhar na questão da indústria extrativa, o setor dos diamantes, concretamente o setor dos petróleos, porque nós temos uma economia petrodependente, mas não estamos abertos não estamos limitados de negociar, por exemplo, com instituições financeiras internacionais. Vamos negociar, mas também nós reprovamos aqui de forma categórica que os dinheiros que têm sido, ou seja, os dinheiros que temos vindo a receber de instituições nacionais, não seja apenas efetivamente para o pagamento da dívida pública, como é o que acontece. Boa parte dos dinheiros da dívida que nós vamos contrair no exterior do país serve efetivamente para o pagamento da dívida pública. E temos que acabar com isso. Por isso que a solução é fazer um investimento aqui. Mas dei o exemplo para responder à sua questão. Dei exemplo. Se fizermos alargamento da nossa base tributária, repare que o orçamento do próximo ano ele já não será completamente, quase 95% dependente do setor petrolífero. Boa parte do orçamento geral do Estado de 2026 já vem do setor não petrolífero. Quer dizer que há algum avanço que está a ser feito. Mas temos que introduzir, temos que avançar com isso, com maior profundidade. Por quê? Porque existem recursos que acabam. E um deles é a questão do petróleo. E aliás, repara uma coisa, em Angola tem
Eu considero que Angola às vezes é mal abençoada nesse aspecto. Sempre que há um avanço do preço do petróleo, em que o nosso orçamento geral do Estado baseia-se praticamente no preço do barril de petróleo, há uma desvalorização total agora no mercado internacional da nossa referência de estação de petróleo, que é o Brent. Portanto, alargar a base tributária, introduzir reformas económicas, reforma agrária, sobretudo reforma fiscal, conseguimos movimentar a nossa economia sem necessariamente dependermos, contrairmos dívidas a voltar para o pagamento da dívida pública. Vice-Presidente, alargar e baixar, é isto que o PL defende? Sim, nós defendemos o alargamento da base tributária e a redução da carga tributária ao cidadão. Mas os empresários estão quase que falidos. Estão falidos por um fator muito simples, devido ao aumento da carga tributária. Não é normal que constantemente a AGT vá atrás do pacato cidadão angolano com uma iniciativa econômica e cobrar todos aqueles impostos. Nós temos impostos muito altos que, primeiro, dificulta o investimento estrangeiro no nosso país e dificulta ainda mais ou mata economicamente qualquer cidadão que tenha a iniciativa de investir no nosso país. E já começamos quase a correr para fechar. Já começamos a correr e já estamos um pouco aqui a olhar para as eleições do próximo ano e aqui já indiretamente já se observa alguma pré-campanha e já vemos também, já estamos aqui alguns partidos e o PL também a correr porque tem que apresentar-se perante o público. O PL apresenta-se centro-direita. Sim. E doutrinalmente, sociologicamente vai aparecer mais para a direita ou vai ficar muito mais para o centro, onde também já navegam aí as águas do MPLA e a UNITA, que se apresentam também centro-esquerda, isso um pouco em função da sua de toda a sua criação. Eles foram criados mais sua gente de criação, história, enfim, então eles navegaram um pouco mais para o centro. Vão ficar mais para o centro também ou vão mais para a direita? Bem, é aquilo que eu disse no princípio da minha intervenção, que o Partido Liberal é um partido de centro-direita, ou seja, a direita clássica conservadora. Por isso é que nós defendemos aqui alguns princípios, ou seja, alguns valores e princípios. O liberalismo avançado, moderno que nós defendemos é a pouca intervenção do Estado no setor, ou seja, na nossa economia. Mas os valores que nós defendemos, a característica do nosso continente africano, sendo o berço da humanidade e não só, das aldeias onde nós nascemos, das comunidades, das zonas periféricas onde nós nascemos, é conservadorismo. É ali que eu queria colocar uma questão que é muito africana. Sim. Por exemplo, qual seria a posição do PL em relação à poligamia? Com relação à poligamia, portanto, o Partido Liberal, para além de ser um partido conservador, também apresenta uma característica, é a questão da defesa da democracia. Portanto, Angola, por exemplo, é um país multicultural, formado por vários grupos e por vários povos, várias nações. A questão da poligamia é uma questão que deve, ou seja, é uma herança nossa, mas tendo em conta as mutações constantes que o nosso país passou e atravessa, é necessário que haja uma consulta pública. Portanto, vai consultar o eleitor se aceita essa questão do Fungi 1, Fungi 2. Fungi 1 ou Fungi 2. Na linguagem, porque temos que defender e respeitar a vontade soberana do nosso povo. Parece que o Fungi 1, Fungi 2 ganha porque é evidente, né? Se a vontade expressiva da população angolana for isso, então o Partido Liberal terá de respeitar a vontade soberana do seu povo. Quanto às liberdades, sim. A liberdade religiosa, exato. Qual é o posicionamento do PL em relação ao fenómeno de proliferação de igreja, a instituição de profetas, profetisas, etc., um pouco por todo o lado?
O Estado angolano é laico, onde Sim, a mas separação a da igreja... laicidade- Sim, sim, a a laicidade laicidade do do Estado. Estado. algum Não quero dizer controle. anarquia, o PLD, o PL, porque carga d'água estou com o PLD. Sim, sim. O PL, Exato. como se situaria em relação ao fenómeno religioso? Da proliferação das igrejas. Exatamente. O que é certo é o seguinte: o Estado tem que ter política de contenção e de regular. Há um dos grandes problemas que Angola enfrenta. Temos até um conjunto de leis avançado, mas também tem uma coisa, a questão da aplicação e a fiscalização. Portanto, o Estado angolano já tem um conjunto de instrumentos que regula o exercício de atividade da igreja. O que o Partido Liberal defende é a fiscalização, a aplicação da lei, o controle do Estado para o exercício desta atividade e, ao mesmo tempo, por vias deste mecanismo legal, fará com que todo religioso, todo cidadão que se propõe em criar a sua igreja não poderá exercer atividade sem que o Estado angolano reconheça o exercício desta atividade. Não estará a interferir nas liberdades? A interferência nas liberdades religiosas acontece com aquelas igrejas que é regulada pelo Estado angolano, que o Estado conhece. O Estado tem que conhecer quais são as razões que motivam, por exemplo, com que o cidadão Daniel Pereira, abre uma igreja. Aliás, a questão da atuação das igrejas é como os colégios, o ensino privado, por exemplo. Quer a nível do ensino primário, até o ensino secundário, até o ensino universitário. O Estado angolano não permita que o Daniel Pereira abra, por exemplo, um instituto superior ou uma universidade sem que antes tenha licença para o efeito. Portanto, todos os cidadãos são livres a abrir as suas igrejas, mas para isso, para exercerem as suas atividades, terão necessariamente de ser licenciados. Podemos olhar para a questão do direito, outros direitos. Vamos falar da questão da liberdade, da comunicação social. Como é que pensam atuar junto da comunicação social? Que comunicação social o PL ofereceria a Angola? Uma comunicação social independente, uma comunicação social imparcial, uma comunicação social sem qualquer limitação do exercício das suas liberdades de imprensa. Está a dizer que a atual é limitada? Há um certo limite dos órgãos de comunicação social. Se olharem, tal como eu disse no princípio da minha comunicação, é a existência de um ano do Partido Liberal em Angola, desde a anotação no Tribunal Constitucional, foi realizando um conjunto de atividades. Portanto, repare que em um ano de existência nós estamos instalados em 21 províncias, 21, não é 21, estamos com representação de infraestrutura em 12 capitais provinciais, temos estado a realizar um conjunto de ações e atividade político-partidária e até atividades de massa. Muito recentemente fizemos o encerramento do ano político na Lunda Norte, na cidade de Dum, onde tivemos aproximadamente 15 mil membros que estiveram na atividade. Fizemos isso em outubro na província do Ambo, com igual número. Fizemos isso na província da Huila, na cidade de Lubango, com 6 mil, e aqui em Cacoaco, com 3 mil membros. Boa parte dessas atividades, e para além de um conjunto de atividades que nós temos vindo a realizar, não tem estado a ser refletido na mídia. Sim, refletido na mídia convencional. Okay. Na mídia convencional. Repare, é que o Partido Liberal dá a conhecer desse conjunto de atividades antes da sua realização. E diante disso, há este limite de atuação da mídia pública, sobretudo, da mídia pública, o que demonstra logo que é uma espécie de uma orientação e de uma obediência canina para quem está à frente dos destinos dessas empresas. Por isso, para facilitar até o exercício de liberdade de expressão, veículos tão importantes, e é uma pena porque o Partido Liberal é o partido revelação e o partido que mais cresce. Hoje, a nível do espaço de debate público, nos centros de debate, é a terceira força política.
Isto é inegável. Estudo de quem? Portanto, a percepção, A fonte do cidadão. Repare, não é normal, tem um conjunto de atividades que tem estado a realizar, não tem estado a haver cobertura dos órgãos de comunicação pública que, por exemplo, que por sinal, são pagos com dinheiro do contribuinte. De todos nós. Reparem que os salários dos funcionários, que eles não têm nada a ver com isso, dos funcionários desses órgãos de comunicação pública, são pagos com dinheiro do contribuinte. A fonte de renda das cadeias televisivas públicas e rádios... Só públicas, por causa... Sim, é por via mais da publicidade e são arrecadação muito limitada, que não consegue manter aquela dinâmica ou manter a gestão corrente dessas empresas. Por isso é que nós defendemos a questão da pouca intervenção do Estado. Nós defendemos que não há necessidade do Estado, por exemplo, continuar a ter tutela dos órgãos de comunicação público. Não é necessário. Então, há serviços... deverá anular, acabar com o Ministério da Comunicação Social. O Estado pode ter participação, mas há serviços que, por exemplo, esses órgãos de comunicação pública, não é necessário que o Estado detenha o controle excessivo ou como o controle total dos ativos ou da gestão dessas empresas. O que faz com que há uma certa limitação do exercício de liberdade também de expressão, ou seja, de informação no nosso país. E nós queremos acabar com isso. Um governo do Apostarmos, por exemplo, teria o Ministério da Comunicação Social? Havendo, por exemplo, uma entidade reguladora da comunicação, que é a ERCA, não há necessidade da existência de um órgão de comunicação social. É excessivo. É aí onde nós falamos. Estamos a tornar o Angola ter um Estado obeso. Muitos dinheiros que seriam destinados, muitos dinheiros que saem dos cofres do Estado para serem pagos a esses funcionários, seria efetivamente para serem aplicados no setor social. Temos um Ministério da Comunicação Social, repare, temos um gabinete de imprensa do Presidente da República, temos uma entidade reguladora da comunicação social. O que é certo é o seguinte: qual é a necessidade de termos um órgão regulador e independente da comunicação social e termos um órgão de especialidade político da comunicação social? Demonstra claramente que a interferência, a existência de um ministério provoca interferência constante na entidade reguladora da comunicação social. Direito à manifestação, como é que vai ser com o PL? Livre. Aliás, o artigo 47 da nossa Constituição estabelece isso. Os cidadãos são livres de se manifestarem. Aliás, neste capítulo, temos uma Constituição muito avançada. E nós vamos endurecer as medidas para aquelas entidades que, quando o Partido Liberal for governo, limitarem o exercício da liberdade de imprensa, limitarem o exercício da liberdade de manifestação de pensamento e o exercício da liberdade de reunião e manifestação. Para terminar, eu quero lhe fazer umas perguntas assim um pouco comuns para uma entrevista destas. O PL não se está a forjar muito na base da imagem do seu presidente, que é a figura mais conhecida. Eu, enquanto cidadão, conhecendo esse projeto político, o rosto que eu conheço é o presidente. Bem, nunca existiu isso. Aliás, nós temos um estatuto muito amplo e excessivamente até democrático, democrático como alguns dizem, para o nosso contexto. Mas nós tivemos a ousadia de costurar esse estatuto que permita que o exercício de opinião para qualquer um dos membros do Partido Liberal. O que é certo é que o presidente do Partido Liberal, Luís de Castro, não é o único que tem aparição pública. Se calhar as pessoas entendem que devem prestar maior atenção nas ações pelo facto de ser o nosso presidente. Mas eu que vos falo, tenho tido vários espaços, tenho tido muitas aparições. Na maioria das entrevistas que são concedidas, ou seja, na maioria dos convites que são endereçados ao presidente Luís de Castro, ele tem estado a delegar a mim, assim como o seu secretário-geral do partido, e um conjunto
de membros de direção do partido. Portanto, não há uma imagem, uma espécie de culto de personalidade ao presidente do Partido Liberal. Não, já agora, não aproveitando a oportunidade, esclareça o que circula a boca pequena na esfera pública. O presidente do PL é filho de quem se diz ser? Bem, filho dos pais que se dizem ser os pais dele? O que acontece é o seguinte: aqui em Angola fala-se muito, e quando se especula muito, também é com uma dose de inverdade, de maldade, de emoções e também de assassinato de caráter. Okay. Nós, todo angolano sem exceção, até o angolano que vive no Vivungo, tem um pai dirigente, ou que já foi dirigente. Será? Todo angolano tem um parente. Okay. Mas as pessoas são completamente iguais. O que é certo é que os parentes, ou seja, os pais do presidente Luís de Castro, foi um ex-militar, ou seja, um militar reformado, como é normal. Mas, infelizmente, as pessoas, com o objetivo de assassinarem o caráter do presidente Luís de Castro, descaracterizarem aquilo que é esse grande projeto, entendem fazer a colação de alguém que serviu com um espírito patriótico e abnegado o país nas Forças Armadas Angolanas, tentar fazer algumas insinuações. Mas o que é certo é que isso não demonstra o facto de um angolano, ou o facto de qualquer cidadão entender criar um projeto de género. Aliás, eu não sei quem é um angolano que não tem um parente militar ou ex-militar. Por exemplo, o meu irmão mais velho que me puxou é um oficial da Polícia Nacional. Mas não significa dizer... E quando nós estamos em casa, nem falamos de política. Nem na família, nem naqueles nossos encontros, ou óbitos, ou festas, nem falamos de política, falamos de outras questões. Okay. Uma questão... o país vive uma situação financeira muito difícil. Como é que o PL tem se costurado para a visibilidade que tem, as atividades que tem, enfim, uma vez que ainda não recebe nada do Orçamento Geral do Estado? Exatamente. Eu, em 2024, publiquei uma obra, minha última obra, em dezembro de 2024, Financiamento aos Partidos Políticos Angolanos e Prestação de Contas Eleitorais. O livro foi lançado no dia 10 de dezembro de 2024 na Universidade Católica de Angola. Mas 2 anos antes, havíamos publicado um livro que é Fases do Processo Eleitoral Angolano e Compliance Partidário, também na Universidade Católica de Angola. O que é certo é o seguinte: se é o que mais existe no Partido Liberal é a transparência dos dinheiros que são geridos e a fonte de arrecadação. Porque nessas 2 obras nós, na altura, colocamos questões muito sensíveis. A questão das fontes indevidas dos financiamentos aos partidos políticos. Não seria o Partido Liberal, nessas vestes, compactuar com fontes ilícitas e não esclarecidas. O presidente do Partido Liberal, há muito pouco, concedeu 2 entrevistas. Uma em 2 rádios muito conhecidas. Por razões de publicidade, não citarei, aliás, enquanto partidário, o nome dessas rádios. Mas está aí. Nós sobrevivemos de fontes, de cotas ordinárias dos seus membros e extraordinárias. Mas também a lei não limita, por exemplo, que um cidadão angolano possa eventualmente dar a sua contribuição. A lei não limita isso. A lei proíbe apenas o financiamento externo, que é de Estado e organizações internacionais, e a nível interno de institutos públicos. Mas o setor, a banca, por exemplo, pode dar um financiamento. Aliás, as empresas, no âmbito do artigo 89 da própria Constituição, na Constituição Econômica Angolana, estabelece que as empresas, 5% do seu capital devem ser canalizadas a ações sociais. Portanto, qualquer cidadão angolano que tenha disponibilidade financeira, que acredita no Partido Liberal, pode fazer a sua doação. Por isso é que nós temos tido prestações de contas partidárias. Portanto, nós, pelo facto de não sermos ainda
Um partido político com assento parlamentar, não estamos a viver de fundos públicos, estamos a viver de fundos privados, que eu mencionei aqui. Cotas ordinárias, cotas extraordinárias. Há uma coisa que o cidadão angolano desconhece, que eu direi aqui. O Partido Liberal está hoje, que eu vos digo, com 120 mil militantes. E as nossas 120 mil formalmente inscritos. Formalmente, cartão passado. Com cadastro. Nós temos um software onde temos o controle. Ativos. Portanto, as nossas cotas ordinárias, para um membro que se inscreveu, são 200 mil kwanzas. Os órgãos, os membros do Executivo Municipais, Executivo Municipal são 1000 kwanzas. Os membros do Executivo Provincial, repare, são 5.000 kwanzas. Portanto, o membro contribui com 5.000 todos os meses. Todos os meses. Ok. E o Executivo Nacional, os membros da Comissão Política, nós fixamos a 10.000 kwanzas. Temos a sorte de termos um projeto que tem sido apoiado pelos membros e boa parte dos seus membros, para além do exercício da atividade política, já que nós defendemos até a pouca intervenção do próprio Estado. Se defendemos a pouca intervenção do próprio Estado, então a fotografia daquilo que nós queremos introduzir no país é efetivamente as ações do nosso partido. Boa parte dos nossos membros do partido são autossuficientes. O que quer dizer que nós não temos tido dificuldade de fazer a arrecadação das nossas receitas internas. Agora, é certo que, tal como o nosso presidente já havia esclarecido isso, de que nós temos vindo a receber apoio de amigos. E também são dinheiro ínfimos. O que é certo, o que assusta às vezes é o nível de organização. Meus caros, eu, por orientação do presidente do partido, Luís de Castro, eu, enquanto primeiro vice-presidente para a área política, para a área jurídica, política e eleitoral do Partido Liberal, em conjunto com o secretário-geral do partido, secretário para a informação, secretário para a política de quadros, fomos à Cabinda instalar o partido. Não havia estrutura, instalar o partido, com apenas 350 mil kwanzas. Hoje, Cabinda, temos aproximadamente 800 militantes. Há quem pensa que o conjunto de atividade que nós temos vindo a realizar pode estar acima de 15, 10 milhões de kwanzas. É a força dos jovens. É a força e a vontade. O militante do Partido Liberal mobiliza sem necessariamente recorrer a uma solicitação ao partido. Do mesmo jeito que nós realizamos atividade na Lunda Norte, repare, com 15 mil militantes. O que é que nós fizemos? Fizemos algo espetacular. Mobilizamos, a comitiva nacional mobilizou-se via terrestre. Todos nós, até o próprio presidente, quando lá chegamos, no perímetro de Chamuteba, Coango, fizemos algo. Compramos 4 sacos de carvão. E sabe quanto é que custou? 3.000 kwanzas cada. Okay. Chegamos à nossa sede, colocamos à disposição dos nossos membros. Acamparam? Fizemos acampamento, isso é certo. Alguns quadros fizemos acampamento, alguns quadros passaram na sede, que vieram de outros municípios. A comitiva presidencial, ou do Executivo Nacional, alugou 2 apartamentos na cidade de Dundo. Quanto é a noite na cidade de Dundo? São 30 mil kwanzas diária. Fomos à cantina, compramos massa, arroz, frango, chouriço. Rapaz, fazem aí o banquete. Fizemos isso. As nossas mamás que vieram de outros municípios, a Lunda há muita dificuldade de produtos agrícolas. Ficamos em Malange 1 hora só a comprar produtos. Fuba, de bombom, de milho, tomate, feijão, cebola, tomate, cebola, levamos. Quando chegamos, colocamos à disposição dos nossos quadros.
e fizeram aí o banquete. Nós até que estávamos, fizemos recurso a voz, terminando a atividade, todos nós fomos lá comer. É muito simples isso. Mas há quem na nossa condição, enquanto dirigente, não faria isso. Por isso é que as atividades de certos partidos políticos é muito onorosa. Isso também por conta da forma de gestão como eles conceberam e gerir seus próprios quadros. A atividade política é um sacerdócio e, portanto, quem quer ver Angola mudar deve efetivamente doar-se para esse propósito. Sim, senhor. Muito obrigado pelas explicações. Esperamos que seja a primeira das muitas vindas do PLD. Do PL. Partido. Do PL, desculpa. Sim. Do PL e principalmente do senhor vice-presidente, que veio nos dar esses esclarecimentos, e de outros membros que eventualmente se disponibilizarem para isso. Muito bem. Estamos abertos, caro companheiro vice-presidente Daniel Pereira. Pela próxima, temos as portas abertas. Contem comigo pessoalmente, com a direção toda do partido. Sempre que a vossa programação permitir, só entrarem em contato conosco. E sim, o Partido Liberal está disposto a sempre que for chamado, vir para aqui partilhar um momento de conversa como essa que tivemos. A todos desejo a continuação de uma terça-feira feliz. Muito obrigado a todos os internautas. Obrigado, curtam, comentem. Estamos à espera dos vossos comentários e na próxima edição vamos refleti-lo respondendo uma ou outra questão que eventualmente vocês deixarem aqui neste vídeo. Obrigado por tudo e até a próxima edição. Obrigado. Até já.